O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus apareceu de novo aos discípulos, à beira do mar de Tiberíades. A aparição foi assim. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 discípulos de Jesus. Simão Pedro disse a eles: Eu vou pescar. Eles disseram: Também vamos contigo. Saíram e entraram na barca, mas não pescaram nada naquela noite. Já tinha amanhecido e Jesus estava de pé na margem. Mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Então Jesus disse: Moços, tendes alguma coisa para comer? Responderam: Não. Disse-lhe Jesus: Lançai a rede à direita da barca e achareis. Lançaram a rede e não conseguiam puxá-la para fora, por causa da quantidade de peixes. Então o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer que era o Senhor, vestiu-se, pois estava nu, e atirou-se ao mar. Os outros discípulos vieram com a barca, arrastando a rede com os peixes. Na verdade, não estavam longe da terra, mas somente a cerca de 100 metros. Logo que pisaram a terra, viram brasas acesas com peixe em cima e pão. Jesus disse-lhes: Trazei alguns dos peixes que apanhastes. Então Simão Pedro subiu ao barco e arrastou a rede para a terra. Estava cheia de 153 grandes peixes, e apesar de tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse-lhes: Vinde comer. Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar quem era ele, pois sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e distribuiu-o por eles, e fez a mesma coisa com o peixe. Esta foi a 3ª vez que Jesus, ressuscitado dos mortos, apareceu aos discípulos. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? Pedro respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: Apacenta os meus cordeiros. E disse de novo a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro disse: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: Apacenta as minhas ovelhas. Pela 3ª vez Jesus perguntou a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro ficou triste, porque Jesus perguntou 3 vezes se ele o amava. Respondeu: Sim, Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. E Jesus disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo, quando eras jovem, tu te cingias e ias para onde querias. Quando fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres ir. Jesus disse isso, significando com que morte Pedro iria glorificar a Deus, e acrescentou: Segue-me. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao 3º domingo da Páscoa. Feliz Páscoa para você. Acredite, a Páscoa é importante e necessária a todas as nossas vidas. O capítulo 21 do Evangelho segundo João, de onde foi tirado o texto de hoje, apresenta significativa diferença de linguagem, de estilo e até mesmo de teologia em relação aos 20 capítulos anteriores. Considera-se em geral que se trata de um apêndice acrescentado posteriormente, embora bastante cedo, pois aparece em todos os manuscritos mais antigos. A sua origem não é clara, no entanto, a existência de alguns traços tipicamente do Evangelho de João faz-nos pensar
num complemento redigido por um membro da chamada Escola Joanina, criada em Éfeso, à volta da figura do apóstolo João, texto primitivo do qual o quarto evangelho terminaria provavelmente com a conclusão de 20, 30 a 31. A cena descrita é situada junto do lago de Tiberíades, também conhecido como Mar da Galileia. Não se explica como é que os discípulos de Jesus, que no final do capítulo 20 estavam em Jerusalém, aparecem repetidamente na Galileia. A esta descontinuidade geográfica corresponde, no entanto, uma continuidade teológica. Em João 20, 19 a 29, Jesus ressuscitado tinha confiado aos discípulos uma missão. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio. Em João 21, de 1 a 14, os discípulos apresentam-se como comunidade em missão, atuando no cenário da vida cotidiana. Há indícios claros de que o episódio está carregado de simbolismo. Não se trata, com toda certeza, de uma crônica factual de acontecimentos concretos, mas sim de uma catequese sobre a missão que a Igreja, após a partida de Jesus ao encontro do Pai, é chamada a concretizar no mundo. Reflete-se sobre a relação que essa comunidade em missão tem com Jesus, sobre o lugar de Jesus na atividade missionária da sua Igreja e também sobre as condições que é preciso assegurar para que a missão confiada aos discípulos dê frutos. A primeira parte, de 1 a 14, é uma parábola sobre a missão da comunidade. Utiliza a linguagem simbólica e tem caráter de sinal, pois aponta para uma realidade que vai muito além da simples literalidade. Começa por apresentar os discípulos, Simão, Pedro, Tomé, Natanael, Tiago, João e mais 2 não identificados. São 7, e o número 7 é uma cultura hebraica, símbolo da totalidade, de plenitude. Eles representam a totalidade da comunidade de Jesus, empenhada na missão e disponível para ir ao encontro de todos os povos e nações. Essa comunidade é apresentada a pescar. Ora, sob a imagem da pesca, os evangelhos sinóticos representam a missão de Jesus confiada aos discípulos. Vinde comigo e farei de vós pescadores de homem. O mar era, na cultura judaica, o lugar onde estavam as forças maléficas que escravizariam o homem e o impede de ter vida em abundância. A missão dos discípulos de Jesus é, portanto, libertar os homens que vivem mergulhados no mar do sofrimento, da escravidão, das dívidas e da morte. Pedro toma a iniciativa de ir pescar, pois é ele que preside a pesca, é ele que preside a missão. Os outros seguem-no incondicionalmente. Aqui faz a referência ao lugar proeminente que Pedro ocupava na animação da igreja primitiva. A pesca é feita durante a noite. A noite é o tempo das trevas, da escuridão. Significa a ausência de Jesus. Enquanto é dia, temos de trabalhar realizando as obras daquele que me enviou. Aproxima-se a noite, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto eu estou no mundo, sou a luz do mundo. Trabalhando de noite com Jesus ausente, o trabalho desenvolvido pelos discípulos salda-se num rótulo, num fracasso. Sem mim nada podeis fazer. Uma das horas depois chega a hora e chega Jesus. Agora a luz, porque Jesus é a luz do mundo. Eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. A presença de Jesus abre perspectivas novas ao trabalho que os discípulos levam a cabo. Jesus não está com eles no barco, mas sim em terra. Não é ele que lança as redes para a pesca no tempo da igreja. A ação de Jesus no mundo exerce-se por meio dos discípulos. Centrada no seu esforço inútil, os discípulos nem reconhecem Jesus quando ele se apresenta. O grupo está desorientado e com falta de direção.
O surpreendente resultado da pesca faz com que um discípulo o reconheça. Este discípulo, o discípulo amado, é aquele que está sempre próximo de Jesus, em sintonia com Jesus, e que faz de forma intensa a experiência do amor de Jesus. Só quem faz essa experiência é capaz de ler os sinais que identificam Jesus e percebe a sua presença por detrás da vida que brota da ação da comunidade em missão. A refeição, pão, peixe assado nas brasas. Com que Jesus acolhe os discípulos na terra é um sinal do amor, do serviço, da solicitude da parte de Jesus pela sua comunidade em missão no mundo. Deve haver aqui uma alusão à Eucaristia, obviamente, ao pão que Jesus oferece. A vida com ele todos os dias continua a alimentar a comunidade em missão. O número dos peixes apanhados, 153, pode ser uma alusão ao número de comunidades já espalhadas naquele tempo. A história da pesca milagrosa do mar de Tiberíades após a ressurreição de Jesus é uma maravilhosa parábola sobre a missão da igreja nascida de Jesus. Ao longo do caminho que a igreja percorre pela história, Jesus tem de continuar a ser, a cada passo, o centro, a referência, o princípio e o fim. O projeto é dele, a missão é dele, as orientações vêm dele, os resultados dependem dele. A comunidade de Jesus em missão tem de estar constantemente sintonizada com Jesus, tem de estar à escuta da palavra e das orientações de Jesus, tem de fazer o que Jesus disser, de lançar as redes para onde Jesus mandar, de viver de acordo com o estilo e os valores que Jesus definiu. Uma igreja que, algures no caminho, perdeu Jesus de vista. É uma igreja que, independente do que fizer, nunca será sinal e testemunha da salvação de Deus, juntos dos homens e mulheres que vivem mergulhados no mar do sofrimento e da morte. A segunda parte do Evangelho deste domingo traz-nos um diálogo entre Pedro e Jesus. Esse diálogo gira à volta de uma pergunta que Jesus 3 vezes repete: Simão, filho de João, tu me amas? Aparentemente, a pergunta de Jesus está relacionada com a missão que pretende atribuir a Pedro. Durante a paixão em casa de sumo sacerdote, Pedro por 3 vezes negara reconhecer Jesus. Nessa altura, Pedro ainda não tinha aceitado ir com Jesus de forma incondicional no caminho do amor e da entrega. E agora? Agora, a tríplice pergunta de Jesus, Pedro responde com a tríplice afirmação do seu amor. Ora, à medida que Pedro vai tomando consciência da importância do amor, Jesus vai lhe confiando o seu rebanho. Apacenta as minhas ovelhas. Quem está capacitado para presidir a comunidade cristã não é aquele que tem capacidade de liderança ou aquele que tem uma boa preparação teológica, mas é aquele que ama muito a Jesus. Amando Jesus, estará pronto para cuidar, servir, alimentar, comunicar a vida, talvez até dar a vida pelos seus irmãos. Quem ama Jesus, quem faz de Jesus o centro da sua vida, tratará com amor os seus irmãos. Na última ceia, Pedro tinha recusado que Jesus lhe lavasse os pés, pois não queria aceitar que o mais importante tivesse de servir humildemente. Mas agora, Pedro ama verdadeiramente Jesus e não terá problema em servir e amar os seus irmãos, até as últimas consequências. Pedro está agora preparado para seguir Jesus no caminho da entrega e do dom da vida por amor. Jesus refere-se a isso quando lhe diz: em verdade te digo, quando eras mais novo, tu mesmo te cingias e andavas por onde querias, mas agora, quando fores mais velhos, estenderás a mão e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Pedro morreria na cruz como Jesus e por amor a Jesus. Sigamos, irmãos e irmãs, o tempo pascal.
aprendamos das atitudes de Pedro, aprendamos dos ensinamentos de Jesus, aprendamos do que é ser comunidade, o lugar normal da ressurreição e da experiência dos ressuscitados em Cristo como discípulos missionários do Senhor. Deus nos abençoe, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.